Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade na Vale 5, utilizando a metodologia 20 Follower Expert, onde explicaremos o resumo das técnicas e o resumo dos segredos desta metodologia. Acesse www.traderprofissional.com.br. Acessando nosso site, você vem aqui, se cadastra no curso para você receber uma videoaula de 15 minutos todos os dias no seu e-mail. Pode se cadastrar direto pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Twitter, tá ok? Bom pessoal, hoje a gente só fez uma operação, tá? Operação no início do pregão, então acabou o meu trabalho hoje. Hoje eu vou conseguir almoçar mais cedo, que geralmente eu vou almoçar 1h30, né? Não é muito legal isso, mas tudo bem, eu tô acostumado. Bom, eu vou aqui voltar para os 5 minutos. Bom, então nós temos aqui o gráfico de 5 minutos, que é o gráfico do qual vamos basear as operações no 1 minuto, que é um gráfico mais difícil de operar, mais rápido, mais violento, porém, estou operando com base nos 5 minutos, certo? Então a minha chance de acertar é muito grande, né? Devido à análise fractal, que também é uma técnica que tem fundamentos matemáticos e científicos também. Com base na tendência do mercado, no início do pregão, o preço ele abriu na média 8,9, então tinha uma tendência ambígua, né? Nem de alta nem de baixo. Estava, digamos assim, que esse candle que abriu, ele indicou uma consolidação, porque tem uma parte dele acima da 8,9, outra parte abaixo. Agora, nesse candle aqui, a tendência já estava de alta, certo? Tendência de alta nesse candle. Não deu nenhum sinal de compra, nem no 1 minuto, nem aqui, certo? E na queda, o preço ele caiu, né? E esse sinal aqui nos 5 minutos, ele daria um sinal de venda, só que pelos 5 minutos não está dando um sinal de venda, porque não caracteriza o sinal clássico de venda do Trade System. Mas no 1 minuto tem um sinal de venda que eu vou mostrar lá. Tá? Então, no início do pregão a tendência era de alta, então poderíamos operar só comprado, porque o preço estava acima da 8,9. A 8,9 é a média móvel exponencial azul, né? E a média móvel exponencial vermelha é a média móvel exponencial 21. Aqui abaixo da média exponencial 8,9 a tendência era de baixo, então se o preço ele batesse na 8,9 e desse o sinal clássico de venda, operaríamos vendido, ou se batesse na 21 e desse o sinal de venda, operaríamos vendido também pela 21. Então a 21 e a 8,9 são pontos de referência de entrada operacional. Só que pelos 5 minutos não deu, a gente não consegue ver uma configuração de sinal clássico do Trade System. Tá? Então no 1 minuto, utilizando a análise fractal, como o preço ele voltou para a média 8,9, então poderia ter dado um sinal menor, porque o mercado é fractal, é uma natureza do mercado de capitais, eu explico isso no meu curso, e pode ter dado um sinal de venda lá no gráfico de 1 minuto. Então quando o preço ele já veio para cá, eu já mudei para o gráfico de 1 minuto e já comecei a olhar direto do gráfico de 1 minuto, onde a média 377 é a média 8,9 no 1 minuto, e a média 21 no gráfico de 1 minuto é a média 8,9. Tá tudo exponencial, então vamos lá para o 1 minuto. Bom pessoal, então tá aí, o gráfico de 1 minuto, vejo que não deu sinal de compra, né? Fez aquela alta, mas não deu nenhum sinal de compra. Então o preço foi abaixo da 8,9, certo? E poderia ter dado um sinal na 8,9, que é a 21 dos 5 minutos. Então nós estamos operando a média 21 e 8,9 dos 5 minutos, porém entrando pelo 1 minuto. Então nós operamos o gráfico de 1 minuto efetivamente, sempre com base e fundamento nos 5 minutos. Então vejo que está próximo tanto da média 377, que é 8,9 dos 5 minutos, como a média 8,9, que é a 21 dos 5 minutos. Certo? Só que estamos no gráfico de 1 minuto. Então poderia estar entrando tanto pela 8,9 quanto pela 377. Então, quando chegou nesse ponto, certo? Eu vou dar um zoom aqui. Quando chegou nesse ponto aqui, eu já estava preparado com a minha boleta pronta, só que não rompeu a máxima, então eu já passei a considerar esse candle como o candle para entrada operacional. Depois fez esse candle, então pensei, esse é o candle então para entrada operacional agora. Daí refiz o manejo de risco de novo. Daí quando fez esse candlezinho pequenininho, né, eu já me preparei. Porque eu falei, no rompimento da mínima desse candle, né, entrada operacional, e 1 centavo acima da máxima é a recompra da operação. Tá? Então eu daria aí 0,14%, certo? Só que o mercado é muito rápido e no 1 minuto também é muito rápido. Então 0,14% no rompimento da mínima desse candle aqui, por exemplo, foi
35,58 e o start de compra 35,63, tá? 2.700 ações, porque 2.700 ações vezes a entrada operacional vai dar quase aí o meu capital, né? Não todo o meu capital, mas vai dar quase o meu capital. 2.800 ações, por exemplo. Aí, agora sim, tá quase o meu capital. Então essa seria a entrada operacional e o total de capital e o total de ações que eu entraria para calcular o manejo de risco, certo? Então veja o seguinte, pessoal, quando fez esse candle pequenininho aqui, na média 21,89, só que está próximo da 377. Quando foi romper, quando eu fui colocar o start, veja que é 1 minuto, então tem 1 minuto para calcular o manejo de risco, para calcular a entrada operacional, para preencher as boletas, utilizar um método de manejo de risco veloz, tá, que nós ensinamos no curso Trader Profissional Avançado também, que é um método de contingência para a entrada operacional, mesmo que o start de compra falhe, mesmo que não dê tempo de preencher a boleta, tem como você entrar na operação mesmo assim, certo? Porque é 1 minuto, é muito rápido, esse gráfico é difícil, certo? Então, quando fez esse candle aqui, o meu risco total de operação estava 3.500 ações, porque eu fiz o manejo de risco naquele candle e estava dando 3.500 ações total de ações. Nesse candle pequenininho aqui, tá? Desse ponto até o ponto de saída operacional dá 0,17%. Daria para eu estar alavancando praticamente 2x, 1x. Então, se eu ganhasse 1% aqui, eu ganharia 2%. Agora, por que eu entrei com 3.500 ações? Porque, na realidade, eu entrei com 3.500 ações. Por quê? Porque não deu tempo de preencher as boletas. Não deu tempo de ir na planilha de manejo de risco e calcular o manejo de risco. E eu tive que calcular de cabeça, certo? E antes mesmo de eu fazer o cálculo de cabeça, já deu o sinal. Quando já deu o sinal, eu vi que o risco estava menor, né? Estava de 0,15, 0,17 e o meu risco na operação de 0,3. E como eu vi que o risco estava menor, eu já estava com a boleta com 3.500 ações, tá? Eu já estava com a boleta com 3.500 ações. Como já deu o sinal e não deu tempo de eu aumentar a quantidade de ações na boleta, eu mandei a ordem, entendeu? Eu mandei a ordem decisivamente, friamente. Então, eu poderia estar mentindo, né, dizendo para vocês, ó, manejo de risco deu R$175, meu manejo de risco é R$300. Então, posso estar entrando com 5.000 ações, por exemplo, com 5.500 ações, por exemplo, ainda não 6.000 ações, porque é praticamente o dobro, né? Então, posso estar entrando com 6.000 ações. E eu poderia estar dizendo para vocês aqui, ó, estou entrando com 6.000 ações porque o manejo de risco, né, tava para essa operação dá tanto, ok? Mas o que acontece? Day trade é muito rápido, tá? Então, não deu tempo de fazer todo esse cálculo, não consegui calcular de cabeça também. E antes mesmo de eu iniciar o cálculo de cabeça, já deu o sinal na operação. Então eu peguei e entrei com o que eu tinha na boleta. Eu sabia que o risco era menor, do que a antiga operação que dava para eu entrar com mais ações, que era 3.500 ações. Então eu entrei com 3.500 ações porque estava lá na boleta. Se eu fosse apagar o valor de 3.500 ações e colocar 5.000, 6.000, a operação já tinha ido embora. É 1 minuto, pessoal. É muito rápido, tá? Então por isso que não é fácil. Então na teoria, né, eu teria entrado com 6.000 ações, mas na realidade eu entrei com 3.500 devido a este problema que eu estou explicando e revelando e assumindo para vocês, tá? Então eu entrei com 3.500 por causa disso, tá? Mas dá para eu entrar com mais ações, mas eu entrei com isso porque é a realidade, tá? Às vezes não tem como, é muito rápido. Quando é gráfico de 5 minutos, também é rápido. Só gráfico para swing trade de 15, 60 minutos, só operações a nível diário, semanal, que é fácil você entrar, porque você calcula tudo na teoria, é tudo muito fácil. Mas day trade é muito difícil por causa da rapidez, principalmente com o meu método, que utiliza o gráfico de 1 minuto. É o gráfico mais rápido, mais violento da bolsa, tá? Bom, então fiz a entrada operacional com menos do meu manejo de risco, mas alavanquei um pouquinho. Era para eu alavancar quase o dobro, mas alavanquei só isso, tudo bem.
Então, nesse fundo aqui, por exemplo, já fez a retração de fibra de 61,8 que estava depois da entrada operacional. Tá? Então, a minha entrada operacional estava aqui, o 61,8 do fibra estava aqui. Então, quando isso acontece, eu posso pegar meu stop, meu start de compra que está aqui e passar um pouquinho abaixo da entrada operacional. E eu zerei o risco, a partir desse momento eu já zerei o risco. Então, a primeira operação do dia já estava com risco zerado, já não tinha problema nenhum. Certo? Daí o objetivo agora é nos topos confirmados dos pivôs de baixo e protegendo o lucro, né? E o meu alvo era o quê? Meu alvo era 35,23, que daria 1%, tá? E nos topos confirmados, por exemplo, fez esse primeiro topo confirmado quando rompeu esse fundo. E eu peguei meu start de compra que estava aqui já com o break-even, o primeiro break-even estava aqui, e coloquei aqui no topo do topo confirmado. Coloquei 1 centavo acima do topo confirmado, certo? Então, quando chegou a 35,23, que foi aqui, ó, 0,98%, 1% praticamente, né? Eu saí da operação, tá? Saí da operação com 3.500 ações, tá? 35,23, recomprando a 35,23, tá? Bom, a maioria das ordens saiu a 35,23, felizmente. Então eu vou colocar aqui na planilha, porque a média das ordens executadas foi a 35,23. Agora, veja que o nosso lucro foi de 1,23%. Se eu conseguisse fazer a alavancagem inteligente plenamente, teria tirado 2,10% de lucro. Mas eu vou revelar aqui, eu poderia estar enganando todo mundo, mas esse não é o objetivo. É importante estar explicando para vocês isso aí, porque o meu objetivo aqui é sério. É mostrar a minha capacidade de operar na bolsa, de ter sucesso, de ensinar vocês e de também mostrar para vocês que os nossos cursos são sérios. São baseados na realidade. E a realidade hoje foi isso aqui. Então, na teoria, é tudo muito bonito, tudo dá certo, tudo na planilha é legal. Só que quando você vai na realidade, para day trade, meu amigo, eu garanto para você, é a operação mais pauleira do mercado financeiro. Principalmente o meu método, que é 1 minuto. Você vai os sinais, embora eu opere com base no gráfico de 5 minutos, as saídas operacionais, a entrada operacional, o manejo de risco é feito em 1 minuto. Você tem 1 minuto para calcular tudo. Entendeu? Então, quando o candle está andando aqui, você já tem que estar na boleta, tem que estar preenchendo, né? Depois que você preenche a boleta, você tem que fazer o cálculo de cabeça pelos próprios valores, porque você não pode perder a operação. Foi o que aconteceu hoje. Eu fiz o cálculo de cabeça, mas nem de cabeça deu tempo para eu calcular a alavancagem. Então, como eu tinha na boleta 3.500 ações, que era para esse candle, tá? Esse primeiro candle, eu tinha 3.500 ações ali. Como na boleta já estava lá e fez esse candle, quando eu fui calcular qual era o manejo de risco e tal, rompeu a mínima do candle, eu peguei e entrei, não quis nem saber, com 3.500, porque eu sabia que o manejo de risco ia dar um valor maior. E na realidade seria 6.000 ações que eu deveria ter entrado para ter tirado 2%. E eu tirei 1,22, tá ótimo, né? Já ganhei o dia aí, porque eu alavanquei um pouquinho ainda. E isso aí faz parte, tá? Isso pode acontecer com qualquer day trader. E é isso aí que eu tô querendo mostrar para vocês. A realidade de um trader é essa. Tá? Na teoria é muito legal com o gráfico parado, né? O gráfico está parado, deu sinalzinho, daí o professor ele vai e fala que a entrada operacional foi exatamente no rompimento da mínima, o start de compra foi exatamente ali. Quando o cara toma stop, ele diz que o stop foi executado exatamente naquele ponto de disparo, e às vezes não. Por exemplo, a minha saída operacional a 35,23, o book de ofertas estava quase acabando esse ponto, né? Eu poderia ter saído um pouco mais acima, 35 e... Eu poderia ter saído com um lucro menor, porque o book estava quase esvaziando nesse ponto, certo? Então a realidade é diferente. Bom, em relação à aula de psicologia do trader. Bom, crenças, atitudes e regras de George Soros e Warren Buffett, tá? Que o meu trade system é baseado nisso. E não só o meu trade system, mas
toda a minha filosofia de trade é baseado, tem as mesmas crenças e atitudes e regras de George Soros e Warren Buffett. George Soros e Warren Buffett, eles têm metodologias totalmente diferentes. Um é investidor e o George Soros, ele é investidor também, mas ele é mais especulador. Só que eles têm crenças, atitudes e regras comuns. Então nós traders também temos que assimilar essas regras, crenças e atitudes comuns a eles e aplicar no nosso trade system, que vai ser uma metodologia diferente, mas vai estar baseado nessas regras. Então uma das regras deles é: você desenvolve a sua filosofia de investimento de acordo com sua personalidade. Então, pessoal, eu tenho uma personalidade específica. Tá? O meu trade system, ele tem fundamentos estatísticos, é científico, porém, eu diria assim que 80% dos meus alunos que tiveram sucesso, eles usaram pouco do meu trade system e outras coisas que eles já conheciam. Só que eles desenvolveram o trade system deles com base nessas crenças, atitudes e regras de George Soros e Warren Buffett. E principalmente regras de manejo de risco que são fundamentadas em George Soros, regras de alavancagem. O meu método, ele tem fundamentos na filosofia de trade de George Soros. Então o método de alavancagem foi baseado em George Soros. Então muitos alunos meus, eles têm praticamente o mesmo manejo de risco do que eu. O mesmo processo de alavancagem inteligente do que eu faço. E o que acontece? Eles, mesmo operando com métodos diferentes do meu, eles conseguem ganhar dinheiro, porque o meu curso ele ensina a teoria fractal e a teoria phi, certo? E com base nisso você pode desenvolver trade systems com base nessa teoria que eu explico para vocês. E vocês existem milhares de formas de ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então pode ser que o meu método, exatamente como eu opero, talvez ele não funcione para você, certo? Porque você tem uma personalidade diferente, você vai querer operar de um jeito diferente, você vai querer criar a sua própria filosofia. Então existem milhares de formas de ganhar dinheiro no mercado financeiro. O que vai levar você a ter sucesso é manejo de risco. Veja que o meu manejo de risco ele é muito poderoso. Alavancagem, tem a hora certa de alavancar. Frequência de operações. Muita gente não fala sobre frequência, fica querendo operar todo dia, toda hora. Muitos analistas de mercado e professores fazem isso para promover ganhos de corretagem para a corretora. Na Rico mesmo, fica um analista lá dizendo para comprar e para vender ações, né? O dia inteiro. Então imagina se um trader ele fica comprando e vendendo o dia inteiro. Com certeza, eu garanto, cara, com certeza é muito provável que esse cara perca dinheiro, porque não é para operar toda hora. Para o analista é fácil que ele ganhe dinheiro, ele ganha percentual da corretagem e a corretora bomba em milhões de lucros com a corretagem. Mas eles não falam isso para você porque eles querem ganhar corretagem em cima de você. Tá? Eu já sou diferente, por isso que eu não trabalho com corretora e nunca vou trabalhar, porque isso é um método, uma forma antiética de trabalhar, que eu não gosto. Tá? E além disso, ser analista não é legal, eu não gosto de ser analista. Bom, então não é para operar toda hora, né? E a frequência de operação também afeta o manejo de risco. Então você tem que desenvolver um trade system que tenha uma frequência de operações que estatisticamente é comprovada. Para você descobrir isso, vai demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, às vezes 3 anos. Então demora muito tempo para você descobrir o que funciona. Pode demorar muito tempo para você descobrir o que funciona. Ou você pode usar o meu método, se o meu método está de acordo com a sua personalidade. Tá? Então isso é fato, certo? Existem milhares de formas de ganhar dinheiro no mercado financeiro e você tem que desenvolver um método que tenha essas crenças e regras de George Soros e principalmente do meu manejo de risco e da alavancagem, que também é baseada em George Soros. Tá ok? Então, pessoal, novamente, o pessoal pergunta, por que você saiu 1%? Porque o método se chama Trend Follower Expert. Deu 1% aqui, depois voltou tudo. E tá consolidado agora. É fantástico isso, cara. Entendeu? Então, isso na Vale. Agora na ROS, na MMX, já a estatística de oscilação, como eles são ativos mais que tem mais volatilidade, então já é 2%, 1,5% a 2%. Então tem aluno meu que opera com ROS, com MMX, OGX, os caras ganham mais do que eu. Tá? Eles ganham mais do que eu. Tem um percentual de ganho até acima de 5% aí por mês. Geralmente os caras que já estão fera aí, os meus alunos que já estão fera neste método e que operam com esses ativos de alta volatilidade. Eu opero com Vale porque é o meu perfil,
Então tem como ganhar muito mais dinheiro com ativos com mais volatilidade, mas eu não gosto, eu gosto de operar com a Vale, ponto final. É o meu perfil. Certo? Então veja que para o meu trade system, a grande maioria das vezes, o preço ele vai até 1%, vai até um pouco mais de 1%. Depois ele volta tudo para a média 8,9 ou para a média 3,77 no 1 minuto. E depois ele tende a fazer a tendência de novo, ou seja, ele volta quase todo o movimento. Tá? Então não compensa ficar na tendência até o fim. Compensa ficar até 1% no day trade. Porque no day trade tem essa estatística. Agora no swing trade, no position, tem uma operação na Gol que eu mostro no DVD que foi mais de 150% de lucro. Porque eu fiquei na tendência no gráfico semanal até o fim. Existe uma saída operacional específica que eu ensino nos DVDs. Tá ok? Com relação ao manejo de risco veloz, que eu apliquei hoje mesmo, assim não deu certo porque foi muito rápido, né? A gente tá nesse DVD, a gente fala nesse DVD Expert Day Trade Swing Trade, tá? Que tem a técnica de manejo de risco veloz que nenhuma escola aborda, tá? Que são contingências hipervelozes para falha no start de compra ou stop loss, tanto para compra como para venda, tanto como para a operação de compra como para a operação de venda. Manejo de risco aproximado de cabeça. Fazer manejo de risco na planilha hoje foi impossível. Tinha que ser feito de cabeça e ponto final. Então você tem que aprender a fazer o manejo de risco de cabeça. Então é outra coisa que eu explico para o day trade, principalmente para gráfico de 1 minuto, que é muito rápido. Tá ok? E também tem outros segredos aqui que você pode estar lendo, né? O curso Expert Day Trade Swing Trade ele vem junto com o Kit Trader Profissional Avançado grátis. Então são 11 DVDs, tá? São 11 DVDs aqui. E o curso Expert Day Trade e o Reversion Profit vem junto com esses DVDs do Kit Trader Profissional Avançado gratuito. Então ele é gratuito por enquanto, por tempo limitado. Tá ok? Bom, com o método Reversion Profit, que é um método que ele funciona para o Day Trade na Bolsa de Valores e para o Forex. Porém eu uso ele mais no Forex. Tá? Ele é um método que opera só um gráfico, não tem análise fractal também. É mais um método para facilitar a vida do trader. Então, nós temos indicadores diferentes, temos as wall lines, que são essas linhas brancas, e a profit line, que é a linha amarela. Temos aqui o primeiro stop que a gente tomou. A gente tomou esse primeiro stop, um segundo stop, tá? E depois teve esse terceiro stop, então eu fiquei negativo hoje no Forex. Depois deu um sinal de compra, mas são 3 tentativas que eu faço por dia. Não deu certo hoje, perdi. Isso faz parte também da vida de um trader. Tá? Então o método Reversion Profit ele funcionou, mas as 3 primeiras tentativas a gente tomou stop. Tudo bem. É a frequência que a gente opera, a gente tem que respeitar. Para o gráfico de 5 minutos. Bom, pessoal. Essa aí foi a videoaula de hoje. Agradeço aí a presença de vocês. Peço também que o pessoal que está gostando, que está funcionando, que está tendo resultados, divulguem para seus amigos para promover o canal do YouTube do Instituto Trader Profissional, que visa ajudar as pessoas. Viso também vender DVDs, viso, mas essas videoaulas explicam para vocês, né, segredos de traders profissionais e vem ajudando muita gente. Muita gente vem me elogiando, muita gente vem gostando do nosso trabalho. Então, peço aí a ajuda de vocês para divulgar também para seus amigos, para promover, né, essa ajuda também para todo mundo. Um abraço.